Continuamos então o capítulo sobre corpos tridimensionais e nesse exemplo eu copiei as informações do anterior. Se vocês observarem, é exatamente a mesma estrutura com dois detalhes. Eu não tenho o cabo mais AC e o apoio O foi modificado. Agora eu tenho um pino, então ele pode rotacionar. Então, a partir disso, nós vemos aqui que o ponto A continua 1,6 em Y, o ponto B 3,6, o ponto D menos 1,1 em X e 0,8 em Z. O ponto C ele deixa de existir, então esse ponto não existe. E os vetores OA, OB ainda são os mesmos, eu não tenho mais o RAC. Então esse vetor aqui, ele na verdade não existe, porque eu não tenho o ponto C. Mas o vetor AD sim, então eu tenho o D menos A, inclusive o ponto C também não existe, né? Então eu tenho aqui D menos A, que é menos 1,1, menos 1,6 e 0,8. E o seu módulo continua sendo 2,1. E a partir disso nós podemos então escrever todas as forças que nós podemos identificar aqui. Então eu tenho a força F, eu tenho a força de reação em O e eu tenho a força do TAD. Então, escrevendo cada uma delas, eu tenho as reações em O de forma vetorial. Então eu tenho um RO X em I, um ROY em J e um ROZ em K. Depois eu tenho a força F, que já é dada. Então 5I menos 12K. E eu tenho a força TAD, que é uma incógnita aqui. Então eu vou multiplicar ela pelo seu vetor unitário na direção AD. E ok, temos então as três forças, mas existe um detalhe. No outro apoio, que era o apoio anterior, nós tínhamos aqui essa forma, de certa, pode ser considerado como uma forma esférica, né? Então eu tenho um simples apoio que impede os movimentos, um apoio fixo, mas não impede rotações. Então esse tipo de cabo ele pode rotacionar em torno do eixo Y, em torno do eixo X e em torno do eixo Z, onde cada um desses movimentos dinâmicos permitiria a tensão maior, ou melhor, maior não, a tensão em um dos cabos e em outro não. Então se ela vem no sentido aqui do cabo TAD, esse cabo não resiste à compressão e apenas o cabo AC passa a resistir a essa força. Se essa barra desce em Z, os dois cabos tendem a puxar. Então cada movimento vai gerar um tipo de situação. Mas aqui o pino impede essa rotação em torno do eixo Z e também em torno do eixo Y aqui. Mas ela pode girar em torno de X. Afinal, essa é uma das funções do pino aqui. A partir disso, então, eu vou ter dois momentos. Eu tenho um momento na forma de reação em Z e outro em Y. E nós precisamos levar isso em conta na hora de fazer o somatório dos momentos. Então, nós vamos fazer exatamente esse somatório dos momentos, mas eu já copiei aqui o que nós fizemos anteriormente, porque basicamente é a mesma coisa com alguns detalhes. Não temos TAC. Então isso daqui não existe. E temos um detalhe
que não consideramos antes porque ele não existia. Agora nós temos dois momentos. Então eu tenho aqui o momento MOY e o momento MOZ, onde o momento em OY está em J e o momento Z está com o vetor unitário K. E aí escrevemos eles também aqui da seguinte forma: eu tenho MOY em J mais um MOZ em K. E aí somamos então com ROA vetorial TAD e ROB vetorial F. Então percebam que essas contas aqui, elas continuam válidas, nós não precisamos refazer. O que precisa então ser acrescentado aqui são os momentos. Então eu tenho basicamente o que eu escrevi aqui em cima, aqui embaixo também. E aí ok. E aí de novo eu tenho isso aqui embaixo. Afinal, seus valores não vão mudar, porque eu não tenho nenhuma operação substancial acontecendo. Então agora o que acontece? Nós precisamos fazer esse somatório e adaptar aqui em cada um dos eixos o que vai ser referente à parte dos vetores unitários, né? Então observem que em I eu tenho aqui 1,28 dividido por 2,1 TAD. Depois eu tenho menos 43,2 e são os únicos valores que eu tenho em I. Então, esse seria meu somatório de momentos em X. Agora eu também tenho o somatório desses momentos em Y. E observem, eu vou marcar aqui para ficar bem evidente. Então eu tenho aqui esses dois que estão em I. Tenho esse azul, é o único em J. Então os outros que sobraram são todos em K. Então, assim fica bem visível o que nós estamos fazendo. Então observem que o MOY ele é necessariamente igual a zero, porque eu não tenho nenhum valor aqui. E agora o Z, eu tenho o MOZ mais 1,76 dividido por 2,1 TAD menos 18 igual a zero. Da primeira, nós vamos obter TAD. E fazendo esse cálculo aí na primeira, nós temos 70,9. E agora substituindo esse valor aqui no TAD aqui de baixo, nós vamos obter o valor de MOZ. Então eu tenho 70,9 vezes 1,76 dividido por 2,1 menos 18. Isso vai dar um valor positivo, então passando para o outro lado ele vai ficar negativo. E aí eu tenho menos 41,4 kN/metro, na verdade, né? Aqui eu esqueci do metro. kN/metro. Então, ou não. Só aqui que é momento. Tá ok. Aqui é força, é TAD. Então aqui no momento kN/metro. Então, ok. Achamos as duas, a força e o momento, né? Na verdade achamos três coisas, porque aqui eu tenho outro momento, só que ele é zero. Então, três fatores. E agora o que nós precisamos fazer? Descobrir as reações em O. E aí eu preciso do somatório das forças. Para somatório das forças, nós temos que montar as equações de soma aqui. Então, observem que eu tenho ROX 5 e menos 1 dividido por 2,1 em I. Acho que eu vou escrever todas elas assim na forma de sistema, que aí fica mais evidente isso.
Então aqui agora eu tenho somatório de forças. Então 3 reações OX, OY e OZ, 5I menos 12K, mais 5 menos 12, agora menos 1,1, menos 1,6 e mais 0,8. Esses 3 últimos valores que eu escrevi, eles são funções de TAD. Então depende da força do cabo. Da primeira, ou melhor, da segunda, observem, na verdade todas, né? Em todas elas eu obtenho aqui diretamente esses valores. Porque eu já tenho valor de TAD. Então com valor de TAD eu tenho o valor de todas. Então 1,1 vezes 70,9 dividido por 2,1, negativo, mais 5. Eu vou ter 32,1 quilonewtons. No mesmo processo na segunda, então 1,6 vezes 70 dividido por 2,1 me dá 54. E na terceira, 0,8 vezes 70 dividido por 2,1 menos 12. Isso vai dar um valor positivo que vai passar negativo menos 15. Então, ok, descobrimos todas as forças, todas as reações, todos os momentos e ok. Então temos esse bloco aqui de informações, foi um pouco mais rápido porque a gente já tinha alguns valores, mas também porque temos uma incógnita a menos aqui, né? Mesmo que nós tenhamos aqui 5, né? Observem isso, são 5 incógnitas aqui, só no ponto O mais o TAD, então temos 6. Mas aquele outro cabo introduz uma dificuldade maior. E aí, de novo, a gente pode fazer isso de forma escalar. E no formato escalar, o ponto O é o melhor, porque eu tenho um monte de coisa no ponto O. Então, aqui numa abordagem escalar, eu tenho opções, né? Você pode escolher pontos, mas é aquela questão da visão. Você tem que ver aqui de cima que essa força ela está no espaço e vai se decompor em 3. Essa daqui ela já está em um plano, então ela vai se decompor em 2. E as outras já foram dadas automaticamente. Então, a partir disso, nós temos essa figura. Se você calcular o momento a partir de O, eu tenho a distância de OA vezes TAD, a distância de OA vezes TAD daqui, depois dessas duas forças. Então, em relação ao ponto O, se eu somar os momentos em torno de O, eu tenho então 1,6 vezes TAD 0,82,1, depois de novo 1,6 vezes TAD vezes 1,12,1, depois 3,6 vezes 5, 3,6 vezes 12, o MOX e o MOZ, isso vai ser igual a 0. Então eu tenho aqui que
0,8 gira anti-horário, 0 e 1,1 também. Depois eu tenho aqui 5 girando horário e 12 também. E os M's, eles já são dados no eixo positivo, então a gente já sabe que eles são positivos. E aí, a partir daqui, nós temos duas incógnitas, mas uma coisa que eu não fiz aqui que é importante, TAD está em Z. Então, Z vezes Y vai dar X. E o outro está em X, X vezes Y vai dar Z. Então, 5 está em X, X vezes Y vai dar Z também. E aqui eu tenho 3,6 vezes 12, que está em Z, então Y vezes Z, isso vai dar X. Então, nós temos os unitários, né? E aqui é aqui é Y, na verdade. Então, aqui é meio intuitivo, porque eu já tenho o Z e o Y, né? E aí nós podemos separar, então, essa equação aqui em duas. No caso, eu fiz direto, né? Você pode fazer já separado. Calcular os momentos só das forças com direção em Y vezes as verticais e depois só em Y vezes as horizontais de X. E aí você vai separar já as duas equações. Lembrando sempre dos momentos, né? E aí fica evidente que MOY é zero. E o resto segue normal. Escreve as equações, substitui e resolve essas equações. Então, essa é a abordagem escalar. Agora a gente vai ver esse próximo. Ele já é um pouco mais difícil, ele é o 5,14. Eu não vou terminar essa resolução porque a gente já fez ali em cima, tá? Ela é idêntica. Então, no 5,14 ele pede o seguinte, uma porta pesada sela um forno utilizado para o tratamento térmico de peças metálicas. O peso é 90 quilos. Então, W é igual a 90 quilos. Que atua no centroide. Então, atua, na verdade, no centro de gravidade, né? Que é demonstrado aqui por essa bolinha aqui. Depois ele diz que ele coloca as medidas, né? Que aí eu vou alterar essas medidas aqui. Então, a gente tem 600 milímetros. 250. Aqui eu tenho 150. Esse 8 é 200. Aqui eu tenho 100. Aqui eu também tenho 100. E aqui eu tenho 250. Todos eles em milímetros. E o que ele pede é determinar a força suportada pelo cabo AB e as reações nos mancais, nos pontos C e D. Então, observem o seguinte. Antes da gente... Deixa eu ver se tem imagem. Tem. Então, observem o seguinte. Eu tenho um cabo e esse cabo vem do ponto A até o ponto B e ele tem uma força de tração aqui. Eu tenho o peso da estrutura puxando ela para baixo. Eu tenho reações aqui nesses mancais que são reações em dois dos eixos. Então, eu tenho reação em X e em Z, mas em Y não. Observe, se não tivesse o cabo, isso aqui poderia deslizar. E mesmo que fosse uma estrutura hexagonal, quadrada, ele poderia deslizar. Então, os dois oferecem duas reações cada um. E como ela... Aí tem um detalhe. Como ela é circular,
esses mancais não oferecem resistência ao giro. Isso porque ela é circular, então ele pode girar aqui em torno do eixo Y. Mas um detalhe é que eles resistem aos giros em torno de X e em torno de Z. Observe que essa estrutura não poderia fazer esse giro aqui e nem esse, ou melhor, esse sim, esse daqui, né? Ela não pode virar nesse sentido, né? Ela tende até a virar aqui nesse sentido anti-horário, mas isso não vai acontecer pelo cabo. Então eu tenho resistência a isso. E também tenho resistência ao giro aqui no sentido do eixo Z. Mas existe aquela teoria dos mancais de alto alinhamento, vou até voltar aqui em cima, que eu coloquei aqui, né? Então, quando eu tenho esses mancais de alto alinhamento, que são desse tipo, eles vão permitir um certo movimento aqui, um certo giro. Então, nesse tipo de reação, observa que não vão acontecer esses momentos reativos. Então, a gente vai excluir isso da equação. E, assim, talvez seja uma informação que deveria estar no texto, né? Mas tem um detalhe muito importante. Se eles não forem dessa forma, o problema é mais complexo. Então, observem que eu tenho aqui, já pegando a imagem agora para a gente pensar nisso. Eu tenho duas reações em C, duas reações em D, teria ainda 2 momentos. Então, aqui já temos 6 reações. 2 momentos, 2 reações. Ou melhor, temos 8, né? 4 em cada ponto. Então já é um problema estaticamente indeterminado. E ainda tem a tensão no cabo, vai dar 9. Então percebam que não daria para resolver isso. Então a gente precisa fazer essa consideração para obter agora 5 variáveis desconhecidas. E aí o problema fica mais fácil. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar um ponto para realizar o cálculo. E esse ponto, ele precisa, ou melhor, não é que ele precisa, mas a gente pode tomar o ponto D, porque ele está, entre aspas, na origem. Nós podemos subir esse eixo, porque não tem essa distância. Então, observem que a gente não sabe qual a distância de E até D. Foi dado que aqui é a origem, né? É 0, 0, teoricamente, mas qual é a distância? Não se sabe. Não tem essa altura aqui. Ele colocou o 600 e o 250, mas não colocou a altura até o chão, não colocou essa distância. A partir disso, a gente toma o 0 no D. Seria a melhor opção. E aí nós precisamos escolher alguns pontos para pensar sobre eles. Então, observem que o ponto G, o ponto D, C, B e G são pontos de interesse, o A também. Então tem aqui o ponto A, o ponto B. Vamos começar por eles. O ponto A está... Ele entra aqui no eixo, né? Eu tenho uma distância aqui, então ele está a 150 negativo em X. Em Y, a gente vai colocar que ele está em 250, que é esse valor aqui, porque, ou melhor, nem é 250, né? Tem uma altura diferenciada aqui, que ele colocou, que é, na verdade, 350. Eu vou dar aqui, ó, 250 mais 100. Eu tenho 350 nessa altura de A. Depois eu tenho a distância em Z, que vai ser 200 mais 450. Então eu tenho 650. No ponto B, eu tenho apenas essa subida, né? Que está no eixo Y. Então, já sei que eu tenho essa situação.
E eu tenho aqui já a distância de 250. No ponto, ou melhor, tem a distância de 850. Estava já pensando no ponto C. Então agora pensando em C, eu tenho 250. Ponto G também é um ponto de interesse, né? Então observem que esse ponto G ele vai se afastar dentro do eixo X. Eu tenho menos 150. A imagem, eu vou ser bem sincero, que ela está um pouco duvidosa, né, sobre algumas posições, mas enfim, vamos tomar dessa forma. O G, ele é a metade da altura e metade da distância. Então, na metade da altura, eu tenho aqui 250, vai ser 125. Na metade da distância, eu tenho 450. Eu vou dividir por 2, vai dar 225 e somar com 200 que está do lado. Então eu tenho essa distância de 200 mais 225. Então eu tenho 425. E aí eu creio que esses são os principais vetores que nós temos. A partir disso, ou melhor, são os principais pontos. E a partir disso nós vamos calcular os vetores. Então, observem que se eu quiser calcular o momento, eu posso calcular a partir de C ou de D. Eu creio que, na verdade, tanto faz esses dois pontos, porque em C eu não anulo os momentos de D. E em D eu não anulo os momentos de C. Então, de qualquer modo, eu continuo com duas incógnitas mais a incógnita D. Então, tanto faz. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher o momento em C, ou melhor, em D, né? Em D que está no zero. E aí a gente vai, então, escrever os pontos vetoriais que nós vamos precisar. Eu tenho, então, o vetor R DC, que seria como se fosse um OC. Eu preciso também do vetor R DG e do vetor R DA. Né? Tenho forças nesses três pontos. E aí eu vou escolher esses três vetores, então, todos partindo de D. Então, no DG, aí sabendo que o ponto D foi tomado como 0, 0, 0, né? Então, o DG é o próprio vetor G. De modo semelhante, e não, escrevi DG. DG está aqui embaixo. E aí, de modo semelhante, o DC é o próprio vetor C. E o DA vai ser também o próprio vetor A. E agora nós temos as forças, né? A força C. Eu tenho uma componente em X e em Z. Então C me dá uma componente CX e CZ. E a força T vai ser um T vezes o vetor unitário de AB. Então eu tenho 0 menos 150, 850 menos 350 vai dar 500 e 0 menos 650 em K.
o seu módulo, então vai ser 150 mais 500 mais 650, cada um deles ao quadrado. E isso vai dar 833,666. Vou colocar 67. Então temos as 3 forças que estão atuando aí para calcular o momento. Então agora o cálculo do momento em relação ao ponto D será o vetor CD vetorial força C mais o vetor DA vetorial a tensão no cabo e mais o vetor DG vetorial a força W que está ali, né? Inclusive W a gente não escreveu. Vou jogar isso para baixo, então a gente escrever W. Observem que W é o próprio peso, né? Ele deu que pesa 90 quilos, e aí eu vou fazer 90 vezes 9,81. E isso vai ser igual a menos 883 em K. Né? Como ela é vertical, eu não preciso fazer todo aquele cálculo de vetores unitários, a gente já fez isso, a gente já sabe disso a essa altura. Então, ok. Preciso fazer agora este cálculo. E aí esse cálculo envolve todos aqueles produtos vetoriais de costume. Então, nós temos o seguinte, né? IJK, a primeira força é o RCD. CD não, é DC. Então, RDC só tem 250. E a força C, eu tenho CX e CZ. Depois, vou copiar essa estrutura para já deixá-la aqui para o próximo. Eu vou continuar essa conta aqui embaixo, porque isso não vai caber. Tá, diminuir essa figura um pouco. Então aqui a gente vai ter então a nosso primeiro cálculo. E aí os outros a gente vai arrumar. Então, RDA é menos 150 mais 350 e mais 650. A força T é problemática, né? A força T então vai ser o T sobre o 833,67 e aí eu tenho aqui dentro então 150, 500 e menos 650, que são valores próximos ao RDA. Depois nós temos aqui ainda a força W. A força W só tem uma componente que é o menos 833. Os outros são zero. E o RDG, ele tem
menos 150, 125, 425. E aí de novo a gente vai fazer essa cópia. E vamos somar todas essas estruturas e igualar a zero.